Há uma pergunta que atravessa gerações e divide corações. Por que aqueles que verdadeiramente conhecem a Deus escolhem caminhar diferente quando o mundo inteiro celebra o Natal? Por que os escolhidos, aqueles que foram separados para uma vida de santidade e verdade, observam com silêncio reverente, enquanto multidões se entregam a uma festividade que parece cristã, mas carrega raízes que nunca brotaram do Evangelho de Cristo? Esta não é uma questão de religiosidade vazia, nem de julgamento arrogante. É uma questão de obediência radical à palavra de Deus, de discernimento espiritual aguçado, de amor profundo pela verdade que liberta. Você já parou para perguntar ao Espírito Santo sobre a origem daquilo que celebra? Você já abriu as Escrituras para examinar se o Natal possui fundamento bíblico ou se é apenas mais uma tradição humana que foi vestida com roupagem religiosa? A Bíblia nos adverte em Jeremias 10, 2, 3. Assim diz o Senhor: não aprendais o caminho dos gentios, porque os costumes dos povos são vaidade. Essas palavras não são sugestões, são mandamentos diretos do trono celestial. Deus está chamando seu povo para sair da multidão, para não se conformar com os padrões deste mundo, para não misturar o sagrado com o profano. Os escolhidos não celebram o Natal porque escolheram a verdade acima da popularidade. Eles entenderam que agradar a Deus é mais importante do que agradar aos homens. Eles descobriram que a pureza da fé exige renúncia, exige coragem para nadar contra a corrente, exige disposição para ser incompreendido até mesmo por aqueles que se dizem cristãos. Quando Jesus nasceu, não havia árvores decoradas, não havia presentes trocados, não havia celebração comercial. Havia pastores humildes, anjos proclamando glória a Deus e um menino envolto em panos deitado numa manjedoura. A simplicidade era o cenário, a adoração era o propósito e a glória de Deus era o foco central. Mas o que fizemos com esse evento sagrado? Transformamos o nascimento do Salvador em uma festa pagã cristianizada. Adotamos símbolos que vêm de rituais antigos dedicados a deuses falsos. A árvore de Natal, por exemplo, era usada em cerimônias druidas para honrar divindades da natureza. Papai Noel é uma figura mitológica que rouba a glória que pertence somente a Cristo. As guirlandas, as velas, os enfeites, todos esses elementos têm raízes em celebrações pagãs que nada têm a ver com o Deus da Bíblia. E ainda assim, a Igreja moderna abraçou essas tradições como se fossem santas, como se Deus não se importasse com a procedência daquilo que oferecemos a Ele. Os escolhidos se recusam a participar dessa mistura porque eles conhecem o coração de Deus. Eles leem em Deuteronômio 12, 30, 31. Guarda-te, que não te enlaces imitando-as, e que não perguntes acerca dos seus deuses, dizendo: assim como serviram estas nações, os seus deuses, do mesmo modo também farei eu. Deus não quer que seu povo aprenda os caminhos dos pagãos e os adapte para adorá-lo. Ele quer adoração pura, nascida do Espírito e da verdade. Ele quer corações sinceros, não tradições vazias herdadas de culturas que nunca o conheceram. Você pode estar pensando: mas eu celebro o Natal com intenções puras. Eu faço isso para Jesus. E eu te pergunto com amor pastoral: Deus pediu essa celebração? Está nas Escrituras? Jesus ordenou que lembrássemos seu nascimento dessa forma? A resposta é não. Jesus nos mandou lembrar sua morte e ressurreição através da ceia do Senhor, mas nunca estabeleceu uma festa para comemorar seu nascimento. Por quê? Porque o nascimento de Cristo não era o ponto culminante da redenção. Era apenas o começo. O que nos salva não é o bebê na manjedoura, mas o homem na cruz, o ressurrecto do túmulo, o intercessor à direita do Pai. Os escolhidos entendem essa distinção fundamental. Eles celebram Cristo todos os dias, não apenas uma vez por ano, em uma data que nem sequer coincide com seu nascimento real.
Historiadores concordam que Jesus não nasceu em 25 de dezembro. Essa data foi escolhida pela Igreja Romana séculos depois, para coincidir com festivais pagãos como Saturnália e o nascimento do Sol Invicto. Foi uma estratégia política para facilitar a conversão dos pagãos ao cristianismo, permitindo que mantivessem suas festas enquanto mudavam apenas o nome. Mas Deus nunca autorizou essa estratégia. Ele nunca pediu que misturássemos sua verdade com mentiras culturais. Quando Paulo escreveu aos Gálatas, ele os repreendeu por observarem dias e meses e tempos e anos. Ele disse em Gálatas 4, 9 e 10, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir? Guardais dias e meses e tempos e anos. O apóstolo estava preocupado porque os crentes estavam voltando a práticas religiosas externas que não transformavam o coração. Celebrações ritualísticas sem vida, tradições mantidas por costume, não por convicção espiritual genuína. O Natal moderno se encaixa perfeitamente nessa descrição. Os escolhidos de Deus não são legalistas sem coração. Eles são amantes apaixonados da verdade. Eles não rejeitam o Natal por orgulho espiritual, mas por humildade diante da palavra. Eles não condenam aqueles que celebram, mas intercalam amor e ensino, esperando que outros também despertem para essa realidade. Eles vivem segundo Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pense no profeta Daniel. Ele estava em uma terra estrangeira, cercado por costumes pagãos, pressionado a se adaptar à cultura babilônica. Mas ele se recusou a contaminar-se com a comida do rei, com as práticas idólatras, com tudo aquilo que comprometeria sua consagração a Deus. Daniel não foi radical por rebeldia, foi radical por fidelidade. E por causa dessa fidelidade inabalável, Deus o exaltou e o usou poderosamente. Os escolhidos hoje são como Daniel. Eles vivem no mundo, mas não são do mundo. Eles respeitam as pessoas ao seu redor, mas não comprometem sua devoção a Deus por aceitação social. A verdade é que a maioria dos cristãos celebra o Natal porque sempre celebrou, porque sua família sempre celebrou, porque a igreja sempre celebrou. É tradição, é cultura, é o que todo mundo faz. Mas os escolhidos questionam tudo à luz das Escrituras. Eles não seguem a multidão cegamente. Eles perguntam o que Deus diz sobre isso, o que a Bíblia ensina, como Cristo viveu. E quando descobrem que uma prática não tem fundamento bíblico, eles têm coragem de abandoná-la, mesmo que isso os torne diferentes, mesmo que isso os isole. Há um custo em ser escolhido. Há um preço a pagar quando você decide seguir a verdade acima da tradição. Jesus advertiu em Mateus 10, 34, 36. Não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Porque vim pôr em dissensão o homem contra seu pai e a filha contra sua mãe. E os inimigos do homem serão os seus familiares. Essas palavras são duras, mas verdadeiras. Quando você escolhe obedecer a Deus radicalmente, haverá divisão. Sua família pode não entender. Seus amigos podem se afastar. Outros cristãos podem criticá-lo, chamá-lo de extremista, de legalista, de alguém que perdeu o equilíbrio. Mas os escolhidos sabem que a aprovação de Deus vale mais do que a aprovação dos homens. Eles aprenderam com Paulo, que escreveu em Gálatas 1, 10. Procuro eu agora o favor dos homens ou o de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda aos homens, não seria servo de Cristo. Há momentos na jornada cristã em que você precisa escolher. Ou você agrada a Deus, ou você agrada às pessoas. Não há meio termo. E os verdadeiros discípulos sempre escolhem agradar a Deus, independentemente das consequências.
Pense em Josias, o jovem rei que reformou Israel. Quando ele descobriu o livro da lei, que havia sido perdido por gerações, ele não apenas o leu, ele o obedeceu radicalmente. Ele destruiu os altares pagãos, derrubou os postes ídolos, purificou o templo, restaurou a Páscoa como Deus havia ordenado. A Bíblia diz em 2 Reis 23, 25, antes dele não houve rei semelhante que se convertesse ao Senhor de todo o seu coração, nem depois dele se levantou outro semelhante. Josias não se importou com a resistência dos sacerdotes corruptos ou com a tradição dos pais. Ele só queria fazer o que era certo aos olhos de Deus. Os escolhidos hoje são como Josias. Eles descobriram a verdade nas Escrituras e agora estão dispostos a reformar suas vidas, mesmo que isso signifique romper com anos de tradição familiar e religiosa. Eles entendem que seguir a Cristo não é carregar símbolos religiosos ou repetir rituais sem significado. É viver em obediência diária à palavra, é amar a verdade mais do que o conforto. É estar disposto a ser transformado pelo Espírito Santo em cada área da vida. Quando você deixa de celebrar o Natal, não está perdendo nada. Está ganhando liberdade. Liberdade da hipocrisia, de celebrar algo que não está fundamentado nas Escrituras. Liberdade da pressão comercial, que transforma o suposto aniversário de Cristo em uma corrida consumista desenfreada. Liberdade de ensinar a seus filhos a verdade pura do Evangelho, sem misturá-la com mitos e fantasias. Jesus disse em João 8:32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conhecer a verdade sobre o Natal liberta você da obrigação de participar de uma celebração que Deus nunca ordenou. Mas essa liberdade vem com responsabilidade. Os escolhidos não apenas se afastam do erro, eles abraçam o que é certo. Eles não ficam amargurados nem críticos. Eles vivem com graça, com amor, com compaixão por aqueles que ainda não viram o que eles viram. Eles se lembram de que um dia também caminhavam nas mesmas tradições, nas mesmas práticas, até que Deus abriu seus olhos. E assim como Deus foi paciente com eles são pacientes com os outros. A Bíblia nos ensina em Colossenses 2:8. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Tradição não é autoridade. Popularidade não é verdade. Só porque milhões de pessoas fazem algo, não significa que está certo. Só porque a igreja institucional abraçou uma prática, não significa que Deus a aprovou. Os escolhidos examinam tudo, retêm o que é bom, rejeitam o que é falso, vivem segundo o padrão das Escrituras, não segundo o padrão da cultura religiosa. Você pode estar se perguntando, como vou explicar isso aos meus filhos? Como vou lidar com as perguntas da família? Como vou sobreviver socialmente sem participar do Natal? E a resposta é simples, com verdade e amor. Você explica aos seus filhos que Jesus é mais importante do que presentes, que a adoração verdadeira é mais valiosa do que decorações, que obedecer a Deus é melhor do que seguir a multidão. Você ensina pelo exemplo, vivendo uma fé autêntica que não depende de dias especiais para honrar a Cristo. Você mostra que cada dia é uma oportunidade de celebrar Jesus através de uma vida santa, de palavras de graça, de ações de amor. Aos familiares, você responde com mansidão e firmeza. Você não ataca, não julga, não condena, mas também não compromete. Você diz, eu respeito suas escolhas, mas minha consciência diante de Deus não me permite participar dessa celebração. Eu amo vocês, mas amo a Cristo acima de tudo. E então você vive essa decisão com integridade, demonstrando que sua fé não está fundamentada em tradições religiosas, mas em um relacionamento real com o Deus vivo.
Socialmente, você aprende que ser diferente não é uma maldição, é uma bênção. Jesus disse em Mateus 5, 11, 12: Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Ser incompreendido por amor à verdade não é motivo de vergonha, é motivo de alegria. Significa que você está caminhando no caminho estreito que poucos encontram, que você está vivendo segundo o reino de Deus e não segundo o reino deste mundo. Os profetas foram incompreendidos, os apóstolos foram perseguidos, Jesus foi rejeitado. Por que você esperaria ser aceito por todos quando escolhe viver radicalmente para Deus? A popularidade não é um sinal de aprovação divina. Muitas vezes é o oposto. Quando todo mundo está fazendo algo, os escolhidos questionam. Quando a multidão vai em uma direção, eles examinam se essa é a direção de Deus. Eles não são contrários por natureza, são cautelosos por convicção. Há uma história poderosa no Antigo Testamento sobre 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego. O rei Nabucodonosor construiu uma estátua de ouro e ordenou que todos se curvassem diante dela ao som da música. Todos obedeceram, exceto esses 3 jovens hebreus. Eles se recusaram a comprometer sua fé, mesmo sob ameaça de morte na fornalha ardente. E qual foi o resultado? Deus os livrou milagrosamente, e até o rei pagão reconheceu o poder do Deus verdadeiro. Os escolhidos hoje enfrentam fornalhas diferentes. Não são fornalhas de fogo literal, mas fornalhas de pressão social, de rejeição familiar, de crítica religiosa. Mas assim como Deus estava com aqueles 3 jovens, Ele está com você. Ele honra aqueles que o honram. Ele protege aqueles que se recusam a se curvar diante dos ídolos da cultura, sejam eles imagens de pedra ou tradições religiosas vazias. Uma questão central não é apenas o que fazemos, mas por que fazemos. Muitos cristãos defendem o Natal dizendo: eu celebro Jesus, não o paganismo. Mas Deus se importa com as intenções ou com a obediência? Em 1 Samuel 15, 22, o profeta Samuel confrontou o rei Saul com palavras penetrantes. Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Saul tentou justificar sua desobediência com boas intenções, mas Deus rejeitou suas desculpas. Obediência não é fazer o que queremos da maneira que queremos, é fazer o que Deus ordena da maneira que Ele ordena. Os escolhidos compreendem que boas intenções não santificam práticas erradas. Se um ritual tem raízes pagãs, mudar a intenção não muda a origem. É como tentar transformar um ídolo em ferramenta de adoração verdadeira. Não funciona porque Deus não aceita adoração contaminada. Ele disse claramente em Êxodo 23:5: Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura. Não te encurvarás a elas, nem as servirás. Deus é zeloso pela pureza da adoração que lhe oferecemos. Imagine se alguém quisesse homenagear você no seu aniversário, mas escolhesse celebrar em uma data errada, usando símbolos que nada têm a ver com você, misturando sua homenagem com práticas que você considera ofensivas. Você ficaria honrado? Claro que não. Da mesma forma, Deus não se sente honrado quando celebramos Cristo de uma maneira que Ele nunca pediu, usando símbolos que Ele nunca aprovou, em uma data que não tem conexão com o evento real. Jesus ensinou em João 4, 23, 24. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A adoração verdadeira não é baseada em tradições humanas ou em sentimentos nostálgicos. É baseada na verdade revelada da Palavra de Deus, guiada pelo Espírito Santo, fundamentada em obediência sincera.
Os escolhidos não querem apenas parecer religiosos, querem ser genuinamente espirituais. Há uma diferença enorme entre religiosidade e espiritualidade. Religiosidade é externa, ritualística, baseada em regras e tradições. Espiritualidade é interna, relacional, baseada em intimidade com Deus e transformação do coração. Você pode celebrar todos os natais do mundo e ainda estar longe de Deus. Ou pode não celebrar nenhum e estar profundamente conectado com Ele. O que importa não é o ritual, mas o relacionamento. Quando os fariseus criticaram Jesus por não seguir as tradições dos anciãos, ele respondeu com palavras cortantes em Marcos 7, 7 e 8. Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens, porque deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens. Jesus estava denunciando a hipocrisia de valorizar tradições humanas acima dos mandamentos divinos. E isso é exatamente o que acontece com o Natal. Uma tradição humana que foi elevada ao status de mandamento divino, quando, na verdade, nunca foi ordenada por Deus. Os apóstolos não celebravam o Natal. A igreja primitiva não tinha essa prática. Durante os primeiros 300 anos do cristianismo, ninguém celebrava o nascimento de Cristo. Por quê? Porque eles estavam focados em viver o Evangelho, em pregar a Cristo crucificado e ressurreto, em transformar o mundo através do poder do Espírito Santo. Eles não precisavam de uma data especial para honrar a Jesus, porque o honravam todos os dias através de vidas santas, através de amor sacrificial, através de obediência radical. Foi somente quando o cristianismo se tornou religião oficial do Império Romano que a igreja começou a adotar práticas pagãs para facilitar conversões em massa. O Natal foi uma dessas concessões, mas concessão espiritual sempre resulta em compromisso espiritual. E compromisso espiritual sempre leva à confusão espiritual. Hoje, a maioria dos cristãos não sabe distinguir entre o que é bíblico e o que é tradicional, entre o que vem de Deus e o que vem da cultura. Os escolhidos estudam a história da igreja. Eles investigam as origens das práticas religiosas. Eles não aceitam algo só porque o pastor disse ou porque está escrito em um livro de teologia. Eles vão direto à fonte, a palavra de Deus. E quando descobrem que uma prática não tem fundamento bíblico, eles têm coragem de abandoná-la, independentemente de quão popular ou tradicional seja. Há uma passagem poderosa em Apocalipse 18:4, onde Deus chama seu povo. Sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas. Deus está convocando seus escolhidos a saírem de Babilônia, o sistema religioso corrompido que mistura verdade com erro, que serve a Deus com lábios, mas tem o coração longe dele. Sair de Babilônia significa renunciar a tudo que contamina a pureza da fé. Significa rejeitar tradições que não vêm de Deus. Significa viver em santidade separada do mundo. Essa separação não é isolamento. Os escolhidos não vivem em cavernas ou se afastam completamente da sociedade. Eles vivem no mundo como sal e luz, como Jesus ensinou. Mas eles não se conformam aos padrões do mundo. Eles não adotam práticas mundanas só porque todo mundo está fazendo. Eles mantêm sua identidade distinta como povo de Deus, como nação santa, como sacerdócio real. Pedro escreveu em 1 Pedro 2:9, mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Os escolhidos foram chamados das trevas. E as trevas incluem não apenas pecados óbvios, mas também enganos religiosos, tradições vazias, práticas que parecem santas, mas não são aprovadas por Deus.
Quando você entende sua identidade como escolhido, tudo muda. Você não vive mais para agradar pessoas, mas para agradar a Deus. Você não segue mais a multidão, mas segue o Espírito Santo. Você não se preocupa mais com o que os outros pensam, mas com o que Deus pensa. Sua vida se torna um testemunho vivo de que é possível viver diferente, de que é possível amar a Cristo acima de todas as tradições, de que é possível ser fiel mesmo quando todos ao seu redor se comprometem. Há um preço a pagar? Sim. Você será incompreendido, você será criticado, você será chamado de extremista, de legalista, de alguém que exagera. Mas lembre-se das palavras de Jesus em Lucas 6, 22, 23. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, e vos expulsarem e vos injuriarem, por causa do Filho do Homem. Folgai nesse dia, exultai, porque eis que é grande o vosso galardão no céu. Sofrer rejeição por amor à verdade não é maldição, é bênção. Significa que você está no caminho certo, que você está seguindo o exemplo de Cristo, que você está vivendo segundo o reino de Deus. Os escolhidos vivem com consciência aguçada. Eles não andam por este mundo adormecidos espiritualmente, repetindo padrões sem questionar, seguindo a massa sem discernir. Paulo escreveu em Efésios 5, 14 e 17. Desperta, tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Essa passagem é um chamado urgente ao despertar espiritual, ao discernimento, à busca pela vontade de Deus acima de tudo. A vontade de Deus não é misteriosa quando se trata de adoração. Ele já revelou claramente nas Escrituras como quer ser adorado. Ele não precisa de nossa criatividade para adicionar elementos que ele não autorizou. Ele não fica impressionado com nossas tentativas de tornar a fé mais atraente através de festivais emprestados de culturas pagãs. Ele quer simplicidade, pureza, obediência. Ele quer corações quebrantados, não calendários religiosos. Ele quer vidas transformadas, não decorações temporárias. Pense em Caim e Abel. Ambos trouxeram ofertas a Deus, mas apenas a de Abel foi aceita. Por quê? Porque Abel ofereceu segundo a vontade de Deus, com fé genuína, enquanto Caim ofereceu segundo sua própria vontade, do seu próprio jeito. Hebreus 11:4 confirma. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim. E por ela, depois de morto, ainda fala. A lição é clara. Não basta oferecer algo a Deus. É preciso oferecer o que Ele pede, da maneira que Ele pede, com o coração que Ele requer. Os escolhidos aplicam esse princípio ao Natal. Eles perguntam, Deus pediu essa celebração? Está na Bíblia, Jesus a estabeleceu, os apóstolos a praticaram, e quando todas as respostas são não, eles têm coragem de dizer não também. Não por rebeldia, mas por reverência. Não por orgulho, mas por humildade diante da autoridade das Escrituras. Eles aprenderam que agradar a Deus é mais importante do que manter tradições familiares ou evitar conflitos sociais. Há uma palavra profética que Deus falou através de Isaías que ressoa poderosamente hoje. Este povo se aproxima de mim com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. Isaías 29:13. Jesus citou essas mesmas palavras ao confrontar a hipocrisia religiosa de seu tempo, e elas continuam relevantes hoje. Quantos se aproximam de Deus durante o Natal com lábios de adoração, mas corações cheios de paganismo disfarçado? Quantos honram a Cristo com palavras, mas adoram segundo tradições humanas que Ele nunca aprovou? Os escolhidos recusam essa hipocrisia.
Eles não querem apenas parecer santos, querem ser santos. Eles não querem apenas falar de Jesus, querem viver como Jesus viveu. E Jesus viveu em obediência total ao Pai, sem comprometer, sem negociar, sem misturar a verdade com mentiras culturais. Jesus foi radical em sua pureza, absoluto em sua devoção, inabalável em sua fidelidade. E ele nos chama para o mesmo padrão. Quando os discípulos perguntaram a Jesus sobre o maior mandamento, ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Mateus 22, 37. Note as palavras: todo o coração, toda a alma, todo o entendimento. Não há espaço para meio termo. Não há permissão para dividir nossa devoção entre Deus e tradições humanas. Ou amamos a Deus completamente, segundo seus termos, ou não o amamos de verdade. Amar a Deus com todo o entendimento significa usar nossa mente para examinar tudo à luz da palavra. Significa estudar, pesquisar, questionar, discernir. Os escolhidos não são pessoas emocionais que seguem sentimentos nostálgicos. Eles são pessoas racionais que seguem a verdade revelada. Eles sabem que sentimentos podem enganar, tradições podem desviar, mas a palavra de Deus permanece firme para sempre. Há uma advertência séria em Provérbios 14, 12. Há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Esse versículo deveria fazer todo cristão pausar e refletir. Só porque algo parece certo, não significa que é certo. Só porque algo é popular, não significa que é aprovado por Deus. Só porque algo tem uma aparência religiosa, não significa que é espiritual. Precisamos de discernimento profundo para distinguir entre o que parece certo e o que realmente é certo aos olhos de Deus. Os escolhidos desenvolveram esse discernimento através de intimidade com Deus e estudo profundo das Escrituras. Eles não confiam em suas próprias opiniões ou nas opiniões de líderes religiosos. Eles confiam unicamente na palavra revelada de Deus. E quando a palavra é silenciosa sobre uma prática, como é com o Natal, eles preferem a segurança da obediência bíblica à incerteza da tradição humana. Há liberdade nessa posição. Os escolhidos não estão presos a um calendário religioso. Eles não precisam esperar dezembro para celebrar Jesus. Eles o celebram em janeiro, em março, em agosto, em todo dia de suas vidas. Sua adoração não é limitada a datas específicas ou rituais estabelecidos. Sua adoração é contínua, espontânea, genuína. Eles vivem Romanos 12:1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Sacrifício vivo. Essa é a adoração que Deus busca. Não árvores decoradas, não presentes embrulhados, não canções natalinas, mas vidas inteiramente dedicadas a Ele. Corpos santos usados para a sua glória. Mentes renovadas pensando seus pensamentos, vontades rendidas obedecendo seus mandamentos. Isso é adoração verdadeira. Isso é o que agrada o coração de Deus. Os escolhidos entenderam que cristianismo não é religião, é relacionamento. E relacionamentos não se baseiam em rituais anuais, mas em comunhão diária. Você não mantém um casamento saudável, celebrando o aniversário uma vez por ano e ignorando o cônjuge o resto do tempo. Da mesma forma, você não mantém um relacionamento saudável com Cristo, celebrando seu nascimento uma vez por ano e vivendo segundo seus próprios termos os outros 364 dias. Jesus quer mais do que celebração anual. Ele quer devoção diária. Ele quer que sua presença seja o centro de nossas vidas todos os dias, não apenas em feriados religiosos.
Ele quer que o busquemos na oração matinal, que o ouçamos nas Escrituras, que o obedeçamos em nossas decisões, que o representemos em nosso caráter. Isso é celebrar Cristo verdadeiramente, viver para Ele, morrer para o eu, deixar que Ele seja glorificado em cada aspecto de nossas vidas. Há um padrão que se repete na história do povo de Deus. Sempre que Israel se misturou com as nações ao redor, sempre que adotou práticas pagãs, tentando adaptá-las à adoração de Jeová, o juízo divino veio. Deus não tolerou a mistura. Ele não aceitou o sincretismo religioso. Ele exigiu pureza absoluta. E esse padrão continua hoje. Deus não mudou. Ele continua sendo santo, zeloso, exigindo que seu povo seja separado do mundo. Quando Moisés subiu ao monte para receber as tábuas da lei, o povo, impaciente, fez um bezerro de ouro. E aqui está o detalhe perturbador. Eles não abandonaram Jeová. Eles disseram: "Este é o teu Deus, ó Israel, que te tirou da terra do Egito." Êxodo 32:4. Eles estavam tentando adorar o Deus verdadeiro usando um símbolo pagão. Estavam tentando misturar a verdade com mentira. E qual foi o resultado? Cerca de 3.000 homens morreram naquele dia. Deus não brincou com a pureza da adoração. Os escolhidos de hoje veem o paralelo. O Natal é nosso bezerro de ouro moderno. É uma tentativa de adorar o Deus verdadeiro usando símbolos e práticas pagãs. É sincretismo religioso, disfarçado de celebração cristã. E assim como Deus não aceitou o bezerro de ouro, Ele não aceita o Natal como adoração genuína. Boas intenções não justificam desobediência. Popularidade não valida erro. Tradição não substitui verdade. Há uma história poderosa no livro de Reis sobre um homem de Deus que foi enviado para profetizar contra o altar de Betel. Deus lhe deu instruções específicas: profetizar, mas não comer nem beber naquele lugar, e voltar por outro caminho. O homem obedeceu perfeitamente até que um velho profeta o enganou, dizendo que um anjo lhe havia dado nova mensagem, permitindo que ele comesse. O homem de Deus acreditou e desobedeceu às instruções originais de Deus. O resultado: um leão o matou no caminho. A lição é devastadora. Desobediência, mesmo por engano, mesmo por influência de outro profeta, tem consequências graves. Quantos cristãos hoje estão sendo enganados por velhos profetas, pastores, teólogos, líderes religiosos, que dizem que está tudo bem celebrar o Natal, que Deus não se importa com as origens pagãs, que as intenções puras santificam a prática? Esses líderes são como aquele velho profeta. Eles falam em nome de Deus, mas suas palavras contradizem o que Deus realmente disse, e os escolhidos discernem essa contradição. Eles não seguem cegamente líderes religiosos. Eles testam tudo pela palavra de Deus. Paulo advertiu em 2 Timóteo 4:3-4, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, apartando-se para as fábulas. Esse tempo chegou. A igreja moderna está cheia de ensinamentos que agradam aos ouvidos, mas contradizem a Bíblia. E o Natal é um desses ensinamentos. É uma fábula cristianizada que desvia da simplicidade do Evangelho. Os escolhidos retornam à simplicidade. Eles seguem o exemplo da igreja primitiva, que não tinha catedrais ornamentadas, não tinha calendários litúrgicos, não tinha festivais religiosos importados do paganismo. Eles tinham Cristo, tinham o Espírito Santo, tinham a palavra, tinham comunhão genuína, e isso era suficiente. Na verdade, era mais do que suficiente. Era poderoso o bastante para virar o mundo de cabeça para baixo. Atos 17:6 registra o que os opositores disseram sobre os cristãos primitivos. Estes que têm alvoroçado o mundo chegaram também aqui.
Eles alvoroçaram o mundo sem Natal, sem Páscoa comercial, sem nenhum dos feriados religiosos que temos hoje. Eles impactaram nações através de vidas transformadas, de amor genuíno, de poder do Espírito Santo, de fidelidade à verdade. Isso deveria nos fazer questionar. Por que precisamos de tanto aparato religioso quando eles tinham tão pouco e faziam tanto? Os escolhidos não estão tentando voltar ao século I literalmente. Eles estão tentando recuperar a pureza daquela fé, a simplicidade daquela devoção, a radicalidade daquela obediência. Eles querem uma igreja sem compromissos, uma fé sem misturas, uma adoração sem contaminações. E isso começa com decisões individuais de rejeitar tudo que não está fundamentado nas Escrituras, mesmo que isso signifique abrir mão de tradições queridas. Há uma promessa linda em Jeremias 29:13: "E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração." Deus não é difícil de encontrar. Ele não está escondido atrás de rituais complexos ou tradições ancestrais. Ele está disponível para todos que o buscam com sinceridade total. Mas essa busca exige renúncia. Exige deixar para trás tudo que não é dele, tudo que não vem dele, tudo que não leva a ele. Os escolhidos fizeram essa renúncia. Eles largaram o Natal, não porque são melhores do que outros cristãos, mas porque amam mais a verdade do que a tradição. Eles não julgam aqueles que ainda celebram. Eles intercedem por eles, esperando que Deus abra seus olhos como abriu os deles. Eles vivem com humildade, sabendo que se não fosse pela graça de Deus, eles também estariam presos às mesmas tradições. Mas com revelação vem responsabilidade. Uma vez que você conhece a verdade, você não pode mais viver como se não a conhecesse. Deus responsabiliza cada um segundo o conhecimento que possui. Tiago 4,17 declara: "Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado." Ignorância pode ser desculpada até certo ponto, mas desobediência consciente é pecado. Quando você descobre que o Natal não é bíblico e continua celebrando, você está escolhendo tradição acima de obediência. Os escolhidos não vivem mais em ignorância. Eles estudaram, pesquisaram, oraram, buscaram a face de Deus. E Deus lhes mostrou a verdade. Agora, eles vivem segundo essa verdade, independentemente das consequências sociais. Eles aprenderam com Pedro e os apóstolos que, quando pressionados pelas autoridades religiosas para parar de pregar, responderam: "Mais importa obedecer a Deus do que aos homens." Atos 5:29. Essa é a postura dos escolhidos, obediência a Deus acima de tudo. Imagine por um momento que você está diante de Cristo no dia do juízo. Ele pergunta: "Por que você celebrou o Natal?" Qual seria a sua resposta? Porque todo mundo celebrava. Porque minha família sempre celebrou. Porque era a tradição da igreja. Nenhuma dessas respostas seria suficiente. Cristo não aceita desculpas baseadas em pressão social ou tradição religiosa. Ele espera a obediência baseada em sua palavra. Os escolhidos vivem com a eternidade em mente. Eles não tomam decisões baseadas em conforto temporário ou aceitação social. Eles perguntam: isso agrada a Deus? Isso glorifica a Cristo? Isso está de acordo com as Escrituras? E quando as respostas são incertas ou negativas, eles escolhem o caminho seguro da obediência bíblica. Eles preferem errar por excesso de cautela do que por falta de zelo pela santidade. Paulo escreveu em 1 Coríntios 10:31: "Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus." Tudo, não algumas coisas.
Não apenas as coisas que parecem espirituais. Tudo deve ser feito para a glória de Deus. E se uma prática não pode ser feita genuinamente para sua glória, porque não está fundamentada em sua palavra, então não deve ser feita de forma alguma. Você consegue celebrar o Natal para a glória de Deus quando sabe que suas raízes são pagãs? Você consegue decorar uma árvore para sua glória quando sabe que esse símbolo vem de rituais idólatras? Você consegue participar de tradições que Deus nunca ordenou e ainda afirmar que está fazendo tudo para Ele? A consciência dos escolhidos não permite essa contradição. Eles optaram pela coerência entre o que creem e o que vivem. Há um princípio poderoso em Romanos 14:23. Tudo aquilo que não é de fé é pecado. Se você não pode celebrar o Natal com fé genuína de que está agradando a Deus, então para você é pecado. Se sua consciência questiona, se seu espírito se inquieta, se você precisa convencer a si mesmo de que está tudo bem, então provavelmente não está tudo bem. Os escolhidos aprenderam a ouvir a voz do Espírito Santo em sua consciência e a obedecer, mesmo quando isso vai contra a cultura. A cultura atual, até mesmo a cultura cristã, exerce pressão enorme para a conformidade. Há uma expectativa de que todos os cristãos celebrem o Natal. Quem não celebra é visto com desconfiança, é rotulado de radical, é marginalizado. Mas os escolhidos conhecem essa história. Jesus foi marginalizado. Os profetas foram rejeitados. Os apóstolos foram perseguidos. Ser incompreendido por amor à verdade é uma marca de autenticidade espiritual, não de desvio. Jesus disse em João 15:18-19: Se o mundo vos odeia, sabei que, primeiro do que a vós, me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo. Por isso é que o mundo vos odeia. Os escolhidos não são do mundo. Eles foram escolhidos para fora do sistema mundial, incluindo o sistema religioso mundial, que mistura verdade com erro. E por isso são odiados, rejeitados, incompreendidos. Mas essa rejeição não os intimida. Ela os fortalece. Cada vez que são criticados por obedecer a Deus, sua convicção se aprofunda. Cada vez que são rejeitados por seguir a verdade, sua fidelidade aumenta. Eles aprenderam que a aprovação de Deus vale infinitamente mais do que a aprovação dos homens. Eles vivem para uma audiência de um. Há uma mensagem profética que Deus falou através de Ezequiel que captura o coração dos escolhidos. E conhecereis que eu sou o Senhor, quando eu vos houver trazido à terra de Israel, a terra acerca da qual levantei a minha mão de que a daria a vossos pais. E ali vos lembrareis de vossos caminhos e de todos os vossos atos com que vos contaminastes. E tereis nojo de vós mesmos por todas as vossas maldades que tendes cometido. Ezequiel 20, 42, 43. Quando Deus abre os olhos de alguém para a verdade, há um processo de arrependimento profundo. A pessoa reconhece como se contaminou com práticas que pareciam santas, mas não eram. Os escolhidos passaram por esse processo. Eles olharam para trás e viram como inconscientemente participaram de práticas contaminadas. Eles sentiram pesar por terem misturado o sagrado com o profano. Mas esse pesar os levou ao arrependimento. E o arrependimento os levou à transformação. Agora, eles vivem em liberdade, não mais presos a tradições humanas, mas livres para adorar a Deus em espírito e em verdade. Essa liberdade não é licenciosidade. Os escolhidos não usam sua liberdade como desculpa para julgar ou condenar outros. Pelo contrário, eles vivem sua convicção com humildade, sabendo que cada pessoa está em uma jornada diferente com Deus. Eles compartilham a verdade quando têm oportunidade, mas respeitam o timing de Deus na vida de cada um. Eles confiam que o mesmo Deus que os iluminou, iluminará outros no momento certo.
mas eles não comprometem sua própria obediência por causa da desobediência de outros. Paulo ensinou em 2 Coríntios 6, 14 e 17: Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Pelo que saí do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. Separação não é superioridade, é santidade. É o chamado de Deus para seu povo viver diferente, pensar diferente, agir diferente. Os escolhidos ouviram esse chamado e responderam. Eles saíram do meio do sistema religioso corrompido. Eles se separaram das práticas contaminadas. Eles tocaram o imundo durante anos, mas agora recusam. E Deus os recebeu. Deus os abraçou. Deus confirmou sua decisão com paz interior, com revelação crescente, com intimidade mais profunda. Essa confirmação divina vale mais do que toda a aprovação humana do mundo. Há uma palavra que Jesus falou que deveria ecoar no coração de todo crente. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Mateus 7, 21. Não é suficiente chamar Jesus de Senhor. É necessário fazer a vontade do Pai. E a vontade do Pai não é celebrar festas que Ele nunca ordenou, decorar símbolos que Ele nunca aprovou, seguir tradições que Ele nunca estabeleceu. Sua vontade é obediência simples e direta aos seus mandamentos revelados nas Escrituras. Os escolhidos fazem a vontade do Pai. Eles não apenas falam de Jesus, eles vivem para Jesus. Eles não apenas pregam o Evangelho, eles são o Evangelho encarnado em suas vidas. Eles entenderam que cristianismo não é um conjunto de celebrações religiosas, mas um estilo de vida radicalmente diferente, fundamentado em amor a Deus e obediência à sua palavra. Imagine se todos os cristãos que celebram o Natal investissem a mesma energia, o mesmo dinheiro, o mesmo tempo que gastam nessa celebração em servir aos pobres, em evangelizar os perdidos, em discipular novos crentes. Imagine o impacto que teríamos no mundo. Imagine quantas vidas seriam transformadas. Imagine quanto o reino de Deus avançaria. O Natal se tornou uma distração cara, uma tradição que consome recursos que poderiam ser usados para propósitos eternos. Os escolhidos redirecionaram seus recursos. Em vez de gastar com decorações e presentes para uma celebração não bíblica, eles investem no reino. Eles apoiam missionários, ajudam necessitados, plantam igrejas, discipulam outros. Eles vivem Mateus 6,33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Buscar primeiro o reino significa priorizar o que é importante para Deus, não o que é importante para a cultura. Chegamos ao ponto decisivo desta mensagem. Você ouviu a verdade, você entendeu as razões, você viu nas Escrituras que o Natal não é uma celebração ordenada por Deus. Agora a pergunta é, o que você vai fazer com essa revelação? Você vai ignorá-la e continuar como sempre viveu? Ou você terá coragem de se tornar um escolhido, de viver segundo a verdade, independentemente do custo? Josué confrontou Israel com uma escolha similar. Escolhei hoje a quem sirvais, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué 24:15. A escolha é sua. Ninguém pode fazê-la por você. Você pode escolher a tradição ou a verdade. Você pode escolher a popularidade ou a santidade. Você pode escolher agradar as pessoas ou agradar a Deus. Mas não pode escolher ambos. Eles são mutuamente exclusivos. Os escolhidos já fizeram sua escolha. Eles escolheram Deus acima de tudo. Eles escolheram a palavra acima das tradições. Eles escolheram a obediência acima do conforto. E essa escolha os libertou. Eles não vivem mais sob o peso da hipocrisia religiosa. Eles não precisam mais defender práticas que não têm fundamento bíblico. Eles não são mais escravos de um calendário religioso que Deus nunca estabeleceu.
Você está ouvindo o Espírito Santo te chamar para essa liberdade? Você sente em seu coração a inquietação divina, o convite para sair de Babilônia, para se separar das tradições contaminadas? Não ignore essa voz. É Deus falando com você. É o Espírito Santo guiando você para a verdade completa. Jesus prometeu em João 16:13. Quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Permita que ele o guie. Renda sua vontade a dele. Sei que essa decisão não é fácil. Sei que há implicações familiares, sociais, emocionais. Sei que você tem lembranças preciosas ligadas ao Natal, que seus filhos amam a celebração, que sua família espera sua participação. Mas lembre-se das palavras de Jesus em Mateus 10:37. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim não é digno de mim. Amar a Cristo acima de tudo significa, às vezes, fazer escolhas difíceis que contrariam expectativas humanas. Mas Deus não abandona aqueles que o escolhem. Ele promete em Isaías 41:10, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Quando você escolhe obedecer a Deus, mesmo diante da oposição, Ele te fortalece, Ele te sustenta, Ele te dá graça para enfrentar cada desafio. Você não está sozinho nessa jornada. Há uma comunidade crescente de escolhidos ao redor do mundo que tomou essa mesma decisão. Eles vivem para Cristo sem comprometer. Eles adoram em espírito e verdade. Eles encontraram uns aos outros e se fortalecem mutuamente. Você não será o primeiro nem o último a dar esse passo de fé. Você está se juntando a uma multidão de testemunhas que escolheram a verdade acima da tradição. Hoje é o dia da sua libertação. Hoje você pode quebrar as correntes da religiosidade vazia. Hoje você pode renunciar a tudo que contamina sua adoração. Hoje você pode dizer não ao Natal e sim à obediência pura. Não espere mais um ano. Não adie essa decisão. Deus está chamando você agora. Responda enquanto Ele está falando. Declare comigo: eu sou um escolhido de Deus. Eu fui chamado das trevas para a luz maravilhosa. Eu recuso tradições humanas que não têm fundamento nas Escrituras. Eu escolho obedecer a Deus acima de tudo. Eu celebrarei Cristo todos os dias da minha vida, não apenas em datas estabelecidas por homens. Eu sou livre da religiosidade, eu sou livre da hipocrisia, eu sou livre para adorar em espírito e em verdade. Hoje se quebra sobre sua vida toda confusão religiosa. Hoje você recebe clareza espiritual para discernir verdade de tradição, mandamento divino de preceito humano, adoração genuína de ritual vazio. Hoje você é separado para uma vida de santidade radical, de obediência incondicional, de fidelidade inabalável ao Deus vivo. Você é escolhido. Você foi separado desde o ventre materno para conhecer a verdade e viver segundo ela. Você foi chamado para ser diferente, para nadar contra a corrente, para brilhar como luz em meio às trevas religiosas. Você foi comissionado para testemunhar que é possível viver para Cristo sem comprometer, para adorar a Deus sem misturar sagrado com profano, para obedecer às Escrituras mesmo quando isso significa romper com tradições ancestrais. Você não é mais escravo de calendários religiosos. Você não é mais refém de expectativas sociais. Você não é mais prisioneiro de tradições familiares. Você é livre em Cristo para adorá-lo segundo sua palavra, para servi-lo segundo sua vontade, para viver para ele segundo seus mandamentos. Essa é a liberdade que Cristo conquistou para você na cruz. Filipenses 1:6 declara sobre você hoje: tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Deus começou uma obra transformadora em você.
Ele está abrindo seus olhos para verdades que estavam escondidas por tradições. Ele está te moldando à imagem de Cristo, que viveu em obediência total ao Pai. E Ele completará essa obra. Você não voltará atrás. Você não retornará às práticas que agora reconhece como contrárias à palavra. O caminho à frente pode ser solitário às vezes. Você pode ser incompreendido até mesmo por outros cristãos, mas você não está sozinho. O Espírito Santo é seu companheiro constante. A palavra de Deus é sua bússola segura, e milhares de outros escolhidos estão caminhando ao seu lado nessa jornada de fé radical. Levante-se e caminhe naquilo que Deus já declarou sobre sua vida. Você é luz do mundo, você é sal da terra, você é embaixador de Cristo, você é templo do Espírito Santo, você é cidadão do reino celestial. Viva como quem você é. Ande digno do chamado que recebeu. Rejeite tudo que não glorifica a Deus. Abrace tudo que está de acordo com sua palavra. Hoje não é um dia comum. Hoje é o dia em que você escolhe ser um escolhido, comprometido com a verdade, consagrado à santidade, dedicado à obediência radical. Que essa decisão marque sua vida para sempre. Que você nunca mais seja o mesmo. Que Deus seja glorificado em cada passo que você der de agora em diante. Amém e amém.